Olá, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao AgroTalk. Eu sou Ângela Ruiz, jornalista especializada em agronegócios pela Exalc USP, podcaster e produtora de conteúdo agro aqui na Climatempo. A pauta de hoje é como será o outono de 2023 para a agricultura. O outono começou no dia 20 de março e se estende até o dia 21 de junho. Mudanças importantes no clima serão observadas com essa nova estação. Nós vamos saber quais são as características, os sistemas mais comuns desta estação. E será que vamos ter algum fenômeno para influenciar este outono? Você vai ficar sabendo também dos prognósticos deste clima para esta estação, para as principais regiões produtoras do país. No episódio de hoje, duas meteorologistas trazem informações sobre essa nova estação. Karine Gama, meteorologista pela Universidade de São Paulo, com especialização em meio ambiente e sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas. Atua na Climatempo com previsão de tempo de curto, médio e longo prazo para as mídias nacionais, TV e rádios. Principalmente, você, é claro, já deve ter visto a Karine, o rostinho dela na televisão. Eliana Gatti contempla aqui a nossa produção do podcast AgroTalk deste episódio. Ela é graduada em Meteorologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, onde desenvolveu pesquisa voltada ao estudo de eventos de chuva intensa que ocorrem num curto período de tempo, através da detecção por radar. Ela também possui experiência na área de monitoramento de tempo severo, emissão de alertas. Atualmente atua como meteorologista aqui na vertical de agricultura da Climatempo, com foco nessa consultoria em previsão do tempo e clima direcionada ao setor agrícola. Bem, vamos começar esse podcast. Agradeço aqui a participação de vocês duas, meninas. Karine, se você quiser dar boas-vindas aqui para os nossos telespectadores. Prazer estar junto ao AgroTalk, já que todos os dias a gente fala de previsão de curto, de médio e longo prazo para as redes nacionais, incluindo canais agro, só que raramente eu apareço por aqui. Espero que o convite seja mais frequente, Ângela. Vai ser sim. Eliana, você quer cumprimentar os nossos internautas? Olá, pessoal, muito prazer. É um prazer imenso ter sido convidada aqui para o AgroTalk, ter essa conexão direta. Tenho certeza que aqui a gente vai conseguir trocar um monte de informações e aplicar isso no setor agrícola, já que vocês tenho certeza que estão muito preocupados com essa previsão. Bem, vamos começar a agitar aqui esse bate-papo. Eu vou começar pela Karine, porque é o seguinte, Ká, a gente tem uma expectativa aqui muito grande com relação ao outono, por ele ser o centro das atenções de ser uma estação que está marcando o fim do Laninha, uma fase agora de neutralidade. O que isso significa para a gente agora? Pois é, Ângela, depois de 3 anos consecutivos, desde o segundo semestre do ano de 2020, o Laninha se fez presente, que é aquele resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. E isso modela a chuva em grande parte do globo e inclusive no Brasil. Então, um dos produtores mais afetados foram os gaúchos e os produtores da região sul de maneira geral por conta da irregularidade da chuva, da quebra de chuva e inclusive das safras. Agora a situação, desde fevereiro, a NOAA, que é o Instituto Americano de Meteorologia e Oceanografia, decretou o fim do Laninha e com isso entramos num período de neutralidade climática durante esta nova estação. Lembrando também que o outono é uma estação de transição, naturalmente, equinócio de outono. Então, os dois hemisférios, os hemisférios norte e sul, recebem a mesma radiação solar. E por isso, aos poucos, já temos a mudança nos sistemas meteorológicos mais presentes, na qualidade e também no volume de chuva que atinge as áreas produtoras brasileiras. Com o fim do Laninha, decretado em fevereiro de 2023, e agora este outono de 2023, passando por um período de transição, entramos numa neutralidade climática, ou seja, não estamos nem em El Niño e nem em Laninha.
toda a estação deve ser marcada por uma condição de Oceano Pacífico dentro da normalidade. Até tem um viés positivo. Tanto é que a costa do Peru, que a gente chama já do El Niño costeiro, acontece, porque a costa do Peru está com temperaturas mais elevadas, a temperatura da superfície do mar. Tanto que vimos há poucas semanas a formação de um intenso ciclone na costa do Peru, que atingiu o Peru e Equador com chuvas muito volumosas e bem frequentes. Mas grande parte do Oceano Pacífico, nas áreas equatoriais, estão ainda num período de neutralidade, com viés positivo, de fato, só que o El Niño só deve se configurar durante o nosso inverno, Ângela. A gente vai falar aqui desse El Niño ainda hoje, né? Porque também tem uma expectativa muito grande com relação a ele. Mas eu queria que você comentasse para a gente quais são os sistemas mais comuns dessa estação que acabou de começar o outono. Quando a gente fala muito do verão, pensamos sempre naqueles temporais, naquelas chuvas muito fortes e muito volumosas em grande parte do Brasil. Agora, entramos no outono, e um dos principais sistemas meteorológicos que começa a atuar é a alta subtropical do Atlântico Sul, a ASAS, se faz mais presente. E essa alta, ela é um anticiclone, então ela diminui a formação de nuvens carregadas, ela inibe a formação de nuvens carregadas. E esse sistema é um dos principais. Entraremos agora a nova estação, marcada também pela redução das chuvas, climatologicamente falando, especialmente em áreas do Sudeste, do Centro-Oeste e também nas áreas mais ao sul do Nordeste. A presença da ASAS é uma das principais contribuições para a diminuição desta chuva. Mas tem pontos do Brasil que a chuva aumenta. Um deles é na costa leste nordestina, então a região do Cealba recebe maiores volumes de chuva, o sertão nordestino recebe maiores volumes de chuva e também a costa norte do Brasil, além da região norte. E nessas áreas, os sistemas meteorológicos que mais atuam, além do giro da ASAS, que favorece a entrada de infiltração marítima, daqueles ventos úmidos que vêm do oceano em direção ao continente, temos também o aumento dos distúrbios ondulatórios de leste, ou ondas de leste, que é bem frequente nesta época do ano, que aumenta a chuva desde ali do Rio Grande do Norte até a região de Salvador, provoca volumes bem expressivos de chuva, que, aliás, já levou a 120 milímetros em apenas 24 horas no Recife, durante o comecinho dessa estação. Também temos ainda a presença da zona de convergência intertropical, que são os ventos, o encontro dos ventos entre o hemisfério sul e norte, e que está direcionado para a costa norte do Nordeste. Então atinge as áreas do Maranhão, do Piauí, do Ceará, também ao norte do Rio Grande do Norte, além de partes dos estados do Pará e do Amapá. O próprio calor, ainda a alta umidade, favorece ainda as pancadas de chuvas mais concentradas na região norte do Brasil. Já olhando para as áreas mais ao sul do país, os sistemas transientes, como a passagem de frentes frias, é comum durante o nosso outono e, por vezes, está associado com massas de ar polares. Então, quando temos uma frente fria um pouco mais continental, atrás dela vem uma massa de ar polar também um pouco mais continental, que consegue provocar alguns episódios de geadas, principalmente naquelas áreas mais altas da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, só que consegue diminuir bem a temperatura e levar episódios de friagens até o Centro-Oeste, até partes do Sudeste. São raros os episódios de geadas nestas áreas, mas não são descartados. Se lembrarmos bem, há pouco tempo, em maio de 2022, tivemos uma frente fria bem intensa, bastante continental, que conseguiu chegar até as áreas do sul da região norte, então o estado do Tocantins, o sul do Pará, e provocou geadas amplas no Sudeste, no sul do país e até mesmo na região do Distrito Federal, no estado de Goiás. Não temos previsão de geadas tão longas e tão amplas para esse outono. Pontualmente, alguma área da região sul até deve receber, sim, já por conta da presença dessas massas de ar frio. Só que não há expectativa, especialmente agora, com uma neutralidade climática, quando as temperaturas aumentam um pouquinho mais, não há expectativa de termos uma geada tão ampla quanto aquela observada em maio. Mas não é algo descartado
do outono. Além disso, apenas para concluirmos, um outro sistema meteorológico que atua direcionado para o sul do Brasil e levando chuva, especialmente ao Rio Grande do Sul, são os jatos subtropicais, que eles passam a ser mais direcionados ao estado do Rio Grande do Sul, também o norte da Argentina, o Uruguai e partes do Paraguai. E esse é um dos principais sistemas que, combinado com a passagem de frentes frias, devem aumentar os índices pluviométricos sobre o Rio Grande do Sul, um dos estados mais afetados pela estiagem durante todos esses longos 3 anos de Laninha, Ângela. Um alívio para esses produtores rurais gaúchos, né, que estão esperando e precisando dessa chuva. Você mencionou a respeito da zona de convergência intertropical, ondas de leste, lá na região leste, na costa norte da região nordeste, e alguns pontos também da região norte que a gente lembra, como Boa Vista. Essas chuvas que acontecem por lá nessa estação, a gente repara que nesta época do ano, do outono, agora em abril, maio e junho, é quando a gente observa os maiores volumes de chuva acumuladas, principalmente nas capitais da região nordeste ali da costa, né? E em alguns pontos também de algumas capitais da região norte, né, Karine? Exatamente, esse é o período de chuva no Nordeste brasileiro. Tanto que normalmente encontramos passagens em promoção exatamente por isso, porque é um período muito chuvoso. Então, a região do Recife, Maceió, Salvador, Aracaju e principalmente ali, Natal, Fortaleza, São Luís, Teresina, Belém e Macapá têm índices pluviométricos muito elevados e dias consecutivos de tempo fechado e de uma chuva muito persistente. Pensando nestas áreas mais urbanas, mas também no escoamento dos grãos através dos portos de Belém e do acesso às rodovias, a gente tem um volume de chuva tão alto que normalmente provoca transtornos nestas áreas, porque é muito comum a formação de alagamentos, de inundações, de deslizamentos de terra, de queda de barragens em rodovias durante esta época do ano. Então, o acesso até áreas portuárias como São Luís, Belém, Fortaleza, até mesmo Salvador, acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para o escoamento dos grãos do Brasil Central, quando utilizam essas estradas por conta do excessivo volume de chuva. No Matopiba, de maneira geral, nesta época do ano, até há uma diminuição da chuva, especialmente ali no interior da Bahia, no estado do Tocantins, a gente começa uma gradativa diminuição da precipitação. Ainda chove, e deve chover até mais durante esse mês de abril, só que de maneira geral a estação do outono deve ter chuvas dentro da média. Só que os estados do Piauí e do Maranhão estão na área onde a chuva deve ser acima da média. Então, alguns pontos desses dois estados, principalmente pensando no Matopiba, devem ter um pouquinho mais de dificuldades no andamento das atividades em campo, por conta do excessivo volume de chuva, que já é normal, já está dentro da climatologia, mas que durante esse outono deve ser ainda maior, Ângela. Sim. Eliana, vou trazer você agora para esse bate-papo, porque eu queria que você contasse para a gente o que você viu de previsão, né, desse prognóstico dessa estação do outono, que vai ser destaque para os produtores rurais de todo o Brasil. Então, Ângela, vou começar pegando o gancho aqui da Karine, que ela estava falando do Matopiba, né, como ela mesma mencionou, a previsão para algumas áreas, né, não tanto ali na fronteira agrícola mesmo, pegando mais o interior da Bahia, mas pensando realmente no Piauí, no Maranhão, são áreas que a tendência de esse outono é que as chuvas fiquem acima da média para a região. E como ela mesma mencionou, já é uma época que chove bastante, né? Então, a gente ter uma previsão, né, de chuvas acima da média realmente podem ter volumes que podem atrapalhar as atividades em campo para esses agricultores, né? Principalmente porque agora o Matopiba está, né, iniciando aí, está no desenvolvimento, digamos assim, das atividades de colheita da soja na região, né? E a gente sabe que quando está nessa época de colheita, os grãos precisam estar secos, né? Precisam ter índices de umidade baixos para que o próprio grão não seja afetado. Então, quando se tem previsão de chuva, né, é algo que realmente pode impactar, porque vai impedir, né, os agricultores de realizar essa colheita, não só pelo fato do grão, né, poder ficar mais úmido do que o normal, mas também pela
impossibilitação de colocar os maquinários em campo, justamente por causa dos altos acumulados de chuva, né, que podem interferir nesse processo de colheita. Já nas outras regiões, como Sudeste, Centro-Oeste, né, a Karine também mencionou agora a influência de alguns sistemas que atuam justamente na redução das chuvas para essas regiões, né? Então, a gente tem um impacto um pouco diferente, que seria no sentido de beneficiar, né, a questão da colheita, a finalização da safra de grãos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, mas, ao mesmo tempo, dependendo das condições, algumas regiões finalizam a colheita da soja e iniciam o plantio do milho segunda safra. Né? Então, em alguns momentos do desenvolvimento, se pontualmente essa chuva ela for abaixo do esperado para alguns desses pontos, pode impactar essa questão no desenvolvimento do milho segunda safra. Né? E na região sul, que foi a região sul assim, mais impactada pela laninha, né? Eu, inclusive, estive lá no início desse mês, conversando com os produtores lá na Expo Direto Cotrijal, né? E a gente pôde ver, né, o real impacto que essa falta de chuva vem trazendo aos produtores daquela região. O estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, foi impactado, mas principalmente as regiões sudoeste, oeste, da fronteira oeste do estado, né, incluindo também aí parte da Argentina. E eles mencionaram justamente esse impacto que não aconteceu só agora, né? Não foi só nessa estação o impacto, são impactos de falta de estresse hídrico que estão ocorrendo desde o ano passado, né? Então, é que nem eu mencionei para eles lá na feira, é diferente para eles que recebem, o dinheiro que eles têm para o ano é o dinheiro da safra, né? É diferente de você ter um salário mensal que você vai conseguir, né, fazer as suas atividades. Não, eles dependem do salário da safra. Então, você ter 2, 3 safras consecutivas com baixa produtividade, ou até mesmo não conseguindo produzir, é uma quebra, é um prejuízo muito grande para esses agricultores, né? Então, saindo agora da laninha, pelo menos há uma esperança, né, de não ter mais esse evento tão grande de seca nesse sentido para os próximos meses, mas ainda para o outono a gente está vendo um outono ainda com condições que devem trazer chuvas ainda um pouco irregulares para a região, pensando mais no Rio Grande do Sul. Quando a gente pensa mais em Paraná, já é um pouco mais diferente, a tendência é de até alguns volumes que podem ser um pouco acima da média para essas áreas, né? Mas principalmente para o Rio Grande do Sul, que vem sendo impactado, a chance ainda de um outono agora, principalmente no início, com chuvas que ainda devem ser um pouco irregulares e com volumes não muito elevados. Mas, de qualquer forma, algumas chuvas que já ocorreram, aos poucos, elas vêm beneficiando as lavouras, até porque agora, apesar de muitas lavouras, né, entrarem num período de colheita e a chuva em si atrapalhar, né, as atividades de colheita de grãos na região, por outro, a chuva, né, o aumento da chuva, ele contribui na manutenção de umidade do solo para a instalação das culturas de inverno, né? Então, com certeza, essa chuva, principalmente aí no decorrer da estação, a partir de maio, a tendência é aumentar um pouco, então, justamente, vai beneficiar as lavouras para a instalação das culturas de inverno. Ô, Eliana, tem alguns produtores rurais que escreveram aqui para mim e perguntando a respeito do algodão, porque, veja bem, o algodão brasileiro lá na Bahia, no oeste da Bahia, ele praticamente, a semeadura desse algodão foi finalizada. Até o último dia 16 de março, faltava um pouquinho ali, vamos dizer ali, os últimos %, né, da lavoura de Goiás para ser semeada, mas as outras áreas produtoras já tinham finalizado a semeadura do algodão. Ou seja, esse algodão agora ele vai se desenvolver, né, nos solos produtores brasileiros, principalmente ali no oeste da Bahia. A gente, é claro, o algodão que começou a ser semeado lá atrás, na frente desses que estão terminando, que acabaram de terminar, pode ser que a colheita para esses comece um pouco mais cedo. Mas a preocupação dos produtores de algodão é com relação ao clima,
para o desenvolvimento desse algodão até a colheita, né? Porque o clima influencia muito também o desenvolvimento do algodão e na hora de colher todo esse algodão no campo. O que você viu de prognóstico aí para essa região oeste da Bahia? Então, principalmente agora, nessa finalização do mês de março até o início do mês de abril, né, a tendência ainda para a região é de chuvas mais frequentes, mas conforme a gente vai avançando na estação, essa região um pouco mais a oeste da Bahia pode ter chuvas dentro do esperado, né, dentro do que a gente espera para a estação. As principais regiões que eu acredito que precisam ter mais atenção relativa ao algodão não é somente ali na Bahia, mas quando a gente vai um pouco mais para norte, onde até a Karine mencionou que há previsão de chuva acima da média. Né? Essa região, o próprio Mato Piba, é uma região bastante produtora de algodão, né? E como você mencionou, algumas regiões, o plantio do algodão está praticamente finalizado, mas algumas regiões têm as plantações um pouco mais avançadas. Então, chuva em excesso também é prejudicial. De uma maneira geral, né, você ter chuvas contínuas, elas beneficiam as lavouras nas fases de desenvolvimento, justamente porque é isso que as plantas precisam, né? Elas precisam de umidade e também de radiação solar para fazer fotossíntese, né? Só que quando a gente tem chuvas em excesso, isso pode atrapalhar, e principalmente o algodão, por ser uma cultivar muito sensível à questão de chuva, pelo fato de ter uma pluma, né? A pluma, ela sente muito a umidade. Então, se essas chuvas realmente forem muito excessivas, para algumas áreas um pouco mais ao norte do país, né? Pensando nos estados do Maranhão, algumas áreas do Piauí, isso pode impactar na fase de desenvolvimento das lavouras de algodão. Ok. A gente vai falar de El Niño daqui a pouquinho, mas eu só queria fazer uma pergunta para a Karine com relação à temperatura, Karine, porque quando a gente pensa em outono, a gente já começa a achar que as folhas estão caindo, chegou aquela parte seca, e com ela vem o friozinho, aquele ar mais frio chegando. Para esse outono, como está a relação aí com a temperatura? Vai já começar a esfriar bastante? Pois é, a primeira semana de outono, Ângela, tá com cara de verão. Temos Sim. temperaturas bem altas em grande parte do Brasil e essa ainda é a tendência, principalmente para este comecinho de estação. Então, a reta final de março, mês de abril, com temperaturas acima da média em grande parte do país. As temperaturas devem ficar acima da média durante toda a estação em praticamente todo o Brasil, isso considerando as regiões norte, as áreas do oeste de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, faixa leste do sudeste, então leste de São Paulo, Rio de Janeiro, áreas do sul de Minas, zona da Mata Mineira, Espírito Santo e toda a região sul do Brasil devem ter um período de outono com temperaturas acima da média. Isso não significa que não vai fazer frio, igual você disse. A gente já espera uma redução das temperaturas e algo bem gradativo dos próximos 3 meses, o aumento da amplitude térmica, então as madrugadas e manhãs tendem a ser cada vez mais frias, já que os dias começam a ser mais curtos e as noites mais longas. E com isso tudo, as temperaturas ainda durante as tardes estão no começo dessa estação bem mais altas. De maneira geral, as ondas de frio serão mais frequentes a partir da segunda quinzena de maio, e aí durante o mês de junho, que é quando teremos passagens de frentes frias mais continentais, que vêm carregadas com massas de ar polares, e aí possibilitando a formação de geadas, especialmente em áreas altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Só que até lá intercalam períodos ainda com temperaturas acima da média. O destaque maior vai de novo para o Rio Grande do Sul, que teve um verão com temperaturas muito elevadas. Ao menos 9 dias do nosso verão registrou temperaturas acima dos 40 graus nos municípios gaúchos. Isso principalmente os 4 municípios como Uruguaiana, Quaraí e outros municípios da região da Campanha e Fronteira Oeste. Mas ainda assim, devemos ter uma estação já com diminuição da chuva, diminuição da temperatura, temperaturas de fato mais amenas, mas ainda acima da média. E os maiores desvios de temperatura, ou seja, onde a temperatura fica ainda mais acima da média, com valores mais positivos, cerca até de 2 graus acima da média, é a região da Campanha e da Fronteira Oeste Gaúcha. Então, de novo, este alerta quanto ao calor em áreas do Rio Grande do Sul.
o que, novamente, repetindo, não significa que não teremos frio. A entrada de massas de ar fria já é mais comum logo no outono, especialmente a partir do mês de maio e no decorrer do mês de junho. Diminui, eventualmente, há uma queda maior nas temperaturas, mas mesmo assim, de maneira geral, grande parte do Brasil com temperaturas acima da média. Onde fica abaixo da média? Em áreas onde chove muito. E isso inclui grande parte do Nordeste, por exemplo. Até mesmo Matopiba, de maneira geral, o oeste da Bahia, o Tocantins, as áreas ao sul do Maranhão e do Piauí, devem ter uma estação com chuvas muito regulares, muito volumosas, especialmente no Piauí e no Maranhão, e temperaturas abaixo da média, já que os dias serão mais encobertos e bastante chuvosos. Outra área onde a temperatura fica um pouquinho abaixo da média também são os estados de Goiás, do Distrito Federal e a região do Cerrado Mineiro, onde há previsão de, numa maneira geral, uma diminuição das temperaturas e valores levemente abaixo da média, Ângela. Essa chuva do Nordeste é mais abaixo da média por consequência de muita chuva, muita nebulosidade, poucos períodos de sol quando está chovendo, e não necessariamente, né? Vamos lembrar aqui, porque chegou uma frente fria lá, né? Exato, Com ar exatamente. solar, né? Mas Exatamente. Eu aqui no Sudeste, né? E para os colegas do Sul, a gente já tem que alertar que lá para maio e junho vai ter umas lufadas de ar frio chegando por lá e baixando essa temperatura. Eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, é aquela pergunta assim para já nesse final de podcast, que vale 1 milhão, gente. Eu quero saber o seguinte. Eu acho que a Eliana pode responder primeiro, depois você pode falar um pouquinho. A pergunta é o seguinte: o El Niño, ele vem ou não vem para essa estação aí entre outono e inverno? E se ele pode favorecer algo de positivo para a agricultura brasileira após 3 safras sobre a influência do Laninha? Então, Ângela, realmente essa é a pergunta do milhão, né? Muita gente querendo saber sobre o El Niño. E sim, né? Existe uma possibilidade, com certeza, de a possibilidade. Posso repetir? Sim, pode ir lá. 3, 2, 1. Sim, Ângela, realmente essa é a pergunta do milhão, né? Muitos produtores querendo saber sobre o El Niño, e sim, existe uma chance da instalação do El Niño a partir, né, do trimestre julho, agosto, setembro, né, que incluiria aí o final do inverno, início da primavera, né? A gente segue as atualizações também dos principais centros de previsão internacional, né, que indicam que nesse trimestre exclusivo que eu mencionei, aí as probabilidades elas já estão maiores de 50% da instalação de um El Niño. E quando a gente fala de El Niño, qual é a influência aqui no Brasil? Né? É o contrário da Laninha. Então, em situações de El Niño, nós temos previsto para a região sul do país uma questão mais úmida, né? Uma previsão de chuvas de volumes que podem ser acima da média, e já para a região norte do país, volumes que podem ficar abaixo do que é o esperado. Né? E isso muda completamente digamos assim, o manejo do agricultor, por exemplo, que está aí há 3 anos, né, acostumado, digamos assim, né, com um manejo voltado à baixa precipitação, a estresse hídrico, e agora ele vai ter que começar a pensar, né, mais um pouquinho em relação a volumes que podem ser mais excessivos para a região sul do país, a região que foi mais impactada pela Laninha, né? E uma coisa que vale a pena chamar a atenção também é que como esse aquecimento ele está sendo progressivo do oceano, a gente está vendo que, inclusive, né, essa mudança ela pode ocorrer mais ou menos ali entre essas estações que eu mencionei, e quando a gente inicia a primavera e está indo para verão, é o que a gente acabou de ver, né? É muito calor, e aí com essa previsão de chuvas acima da média, o que a gente tem? Um aumento no potencial para temporais para a região sul. Né? Então, esse temporal ele também pode trazer impacto para as culturas, justamente porque junto com o temporal podem vir, né, chuvas excessivas, próprio vento, tempestades de granizo, né, que ocorre com bastante frequência na região sul. Então, os produtores também precisam ficar atentos quanto a isso.
Então, Karine, pelo que a Eliana falou, a gente veio uma inversão dos fenômenos, né? Era Laninha, agora é o Ninho, e essa inversão funciona ali para a região Centro-Sul e a região Centro-Norte, depois desse período aí que a gente viu de Laninha. Exatamente, Ângela. Nem tem muito o que completar, o que a Eliana já disse, é o oposto. Estávamos num período de resfriamento, agora o El Niño é de aquecimento das águas, e esse aumento na TSM, ele muda a posição da chuva. Enquanto os produtores do Rio Grande do Sul, após 3 safras marcadas por laninha, vão ter finalmente um alívio e um potencial para o aumento da chuva, para um comportamento de maior fluxo de umidade, os produtores do Brasil Central, que estão agora acostumados com uma primavera que inicia e não tem atraso no período úmido, no início das chuvas do período úmido. A primavera que já vem com chuvas volumosas, com chuvas frequentes e safras recordes, também devem ficar um pouco mais atentos a essa redução dos índices pluviométricos. O período úmido entre o ano de 2018 e 2019 foi marcado por El Niño. Então foi a última vez que tivemos o El Niño mais presente, e mesmo assim não foi um El Niño tão intenso, com desvios de temperaturas de meio grau até 0,9, não chegou nem até 1 grau. Então foi um El Niño mais fraco, e mesmo assim já foi sentido uma redução das chuvas em áreas do centro-oeste, especialmente os estados de Mato Grosso, Goiás, mas também o estado de Minas Gerais. Agora a previsão já de 60% de confirmação de um El Niño para o nosso próximo período úmido, e que deve ser um El Niño com moderada intensidade, volta as tensões aos produtores destas áreas do Brasil Central também, porque agora eles têm boa umidade em solo, tiveram bons desenvolvimentos nas últimas 3 safras, safras recordes, apesar de alguns episódios de chuvas mais frequentes, só que o atraso na chuva e a redução dos índices pluviométricos também gera já um alerta sobre como deve ser a próxima safra, Ângela. Perfeito. Ângela, e para complementar, mais um detalhe em relação a isso, a gente precisa também sempre ter noção de que, mesmo que a gente esteja sob influência de Laninha e El Niño, eles não são os únicos sistemas que regem a precipitação nas regiões. Outros sistemas, a própria temperatura do Oceano Atlântico também influencia o padrão de chuvas aqui no Brasil. Então, por isso que é sempre importante a gente ressaltar a importância do monitoramento das condições do clima. Porque justamente, apesar da gente ter algum sistema atuando, um sistema conhecido como foi a Laninha, por exemplo, em algumas regiões isso pode mudar. E eu sempre dou o exemplo do Paraná, por exemplo, que nesses anos, agora nesse último ano de Laninha, o Paraná não sofreu tanto com a estiagem como o Rio Grande do Sul. E por quê? Se quando a gente está em Laninha, a tendência não é secar ao sul, justamente porque existem outros sistemas que, ao mesmo tempo, eles influenciam as regiões. Então, a gente sempre reforça que os agricultores precisam manter o monitoramento da previsão do clima. E é isso mesmo, Eliana. E você me lembrou uma coisa: essa importância de monitorar o clima, a gente vai estar falando disso na próxima AgriShow 2023, agora no mês de maio, em Ribeirão Preto. A Climatempo vai estar com um stand lá, justamente para falar com o produtor rural a respeito desse monitoramento individual do clima, né? Porque existem também os microclimas de cada região. E é importante o produtor rural conhecer um pouco dessa previsão climática e conhecer também um pouco mais sobre o impacto das mudanças climáticas na agricultura. Então, para você que está nos ouvindo aqui no podcast Agrotalk ou nos acompanhando através do nosso canal YouTube, aqui pelo videocast, não deixe de passar pelo stand da Climatempo na AgriShow 2023. A gente tem uma surpresa para vocês lá, não é verdade, Eliana? Vai ter uma cápsula do tempo lá. Exatamente. A gente espera todo mundo lá para conhecer essa novidade. A gente não vai dar um spoiler aqui exatamente do que vai ser. Vocês vão ter que ir lá para conhecer, para saber. Mas eu só posso dizer que a Climatempo vai te levar
para um ambiente completamente diferente. É isso aí, a gente espera que vocês, produtores, possam passar por lá, conhecer um pouco mais também do trabalho da Climatempo, conversar com os meteorologistas que vão estar lá disponíveis e entender um pouco sobre previsão de clima e mudanças climáticas e aproveitar essa experiência da cápsula. Vamos ver, né, Eliana, o que vai acontecer dentro dessa cápsula. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês aqui. Muito obrigada, Karine, pelo seu conhecimento, por essa divisão de conhecimento com a gente. Você também, Eliana, e lembrar para todos que todas essas informações que a gente também trouxe para você aqui tem disponível no site da Climatempo, no site do Agroclima, todos os detalhes sobre temperatura, de região por região, como vai ser o outono, está lá no canal de notícias da Climatempo e do Agroclima, que o Agroclima é o canal de notícias agro da Climatempo. Meninas, meu muito obrigada, voltem sempre, viu? Prazer é todo nosso, Ângela. Muito obrigada. Obrigada, Eliana, por compartilharmos conhecimentos, curiosidades e também aguardar as próximas safras. Exatamente. Muito obrigada, Ângela, pelo convite, Karine, por esse companheirismo aí, né? Não só aqui no Agrotalk, mas em todos os momentos aqui na Climatempo. Espero que a gente possa reencontrar em breve. Meninas, muitíssimo obrigada. Meu mega orgulho por vocês fazerem parte dessa comunidade aqui com a gente. Vocês são demais e até a próxima. Até mais. Até.